Existem vários sinais e sintomas que ajudam psicólogos e psiquiatras a chegarem ao diagnóstico de síndrome do pânico, também conhecida como transtorno do pânico. Nesse vídeo eu vou falar sobre dois dos fundamentais sinais que ajudam a chegar a esse diagnóstico. A primeira compreensão que é necessária é que crises de ansiedade não são exclusivas do diagnóstico de síndrome do pânico. Então, crises de ansiedade podem acontecer nos mais diversos diagnósticos, inclusive se você não tiver um diagnóstico. Por exemplo, crises de ansiedade podem acontecer em situações extremamente estressantes, de forma pontual. Então, por exemplo, você terminou um relacionamento importante na sua vida, você pode experimentar uma crise de ansiedade por estar sendo altamente estressante lidar com aquela situação. E aí você terá crise de ansiedade provavelmente. Depende muito do seu histórico com a sua própria ansiedade. A outra situação que pode acontecer, se você é demitido de um trabalho, isso pode vir a acontecer, você pode ter crise de ansiedade. Se você está prestes a fazer uma prova de um vestibular muito importante, ou de repente está escrevendo uma tese de mestrado, ou algo do tipo que demanda muita energia, ou seja, crises de ansiedade podem acontecer em situações altamente estressantes ou em situações em que os estresses da vida são acumulados, tá? Então, é perfeitamente possível que você tenha crise de ansiedade, mas não tenha o diagnóstico de síndrome do pânico. Mas vamos aos dois principais sinais que sem esses é impossível diagnosticar alguém com síndrome do pânico. O primeiro deles é quando a pessoa desenvolve medo das reações físicas. É muito comum, por exemplo, que quando uma pessoa tem crise de ansiedade, ela comece a se monitorar, né? Observar as mudanças físicas, o coração disparou um pouquinho mais, está suando frio, está com uma leve sensação de falta de ar. Isso porque, quando ela passa pela primeira crise de ansiedade, aqueles sintomas ficam muito marcados, como se ela ficasse traumatizada ali por ter passado por aquela situação tão intensa de ansiedade. Isso faz com que o corpo, na tentativa de se defender, se automonitore, né? Então a pessoa começa a perceber algumas variações das reações físicas e começa a interpretar isso como possíveis inícios de crises de ansiedade. É interessante porque o indivíduo que tem ansiedade comum, como todo mundo tem, tá? Mas o indivíduo que tem ansiedade comum, ele não identifica essa ansiedade como um problema, né? Às vezes ele começa a identificar, por exemplo, o coração acelerado e ele fala consigo mesmo, estou um pouco tenso, vai acontecer algo, então é natural que eu me sinta assim. Já nos casos de diagnóstico de transtorno do pânico ou de síndrome do pânico, esse indivíduo começa a catastrofizar. O que é catastrofizar? Ele começa a pegar aquele sintoma que seria da ansiedade normal e comum do dia a dia e começa a interpretar esse sintoma como um possível início de crise de ansiedade ou até mesmo pior. Pode começar a interpretar esse sintoma como se ele tivesse uma doença fatal, né? Meu coração vai parar, eu vou enlouquecer ou algo assim. É natural que essa sensação aconteça por conta da intensidade das crises de ansiedade. Então esse sinal de ter medo das reações físicas, de desenvolver medo das reações físicas, é fundamental para o diagnóstico da síndrome do pânico. O segundo sinal fundamental é quando o indivíduo começa a ter algum tipo de mudança ou incômodo muito grande que afeta a sua rotina, não é? Tem uma mudança substancial na sua rotina por conta das crises de ansiedade. Então as crises de ansiedade, por exemplo, acontecem a caminho do mercado. E a caminho do mercado esse indivíduo tem a crise de ansiedade e a partir daquele momento que ele teve a primeira crise, ele passa a ter muito receio de ir ao mercado, ou até mesmo deixa de ir ao mercado, ou não vai ao mercado sozinho, porque no caminho ele teve essa crise de ansiedade. Então, ou seja, a crise de ansiedade, o acontecimento da crise de ansiedade, mudou a experiência desse indivíduo de ir ao mercado. E isso é muito considerado no diagnóstico da síndrome do pânico. Assim como outras experiências, né? Por exemplo, o indivíduo passa por uma prova de vestibular e tem uma crise de ansiedade. Só que ele é concurseiro ali, ele vai fazer o vestibular, depois ele vai prestar concursos, etc. E ele precisaria passar por mais situações de exposição à avaliação como essa da prova. E aí, por ele ter experimentado crise de ansiedade naquela situação, ele passa a evitar essas situações, deixa de fazer essas situações, ou custa muito para ele fazer essas provas.
ele está ali de repente passando por uma situação de avaliação, tem fortes crises de ansiedade e toda a concentração que ele deveria ter na prova vai para o seu automonitoramento. Ele começa a perceber as mudanças do corpo, começa a perceber os sintomas de ansiedade acontecendo, e isso atrapalha a produtividade dele, a concentração dele, e reflete também na nota, na vida, no desenvolvimento desse indivíduo. Então esses dois sintomas, esses dois sinais, eles são fundamentais para a definição do diagnóstico da síndrome do pânico. Primeiro, o desenvolver medo das reações físicas, e segundo, ter uma mudança substancial na rotina e no desenvolvimento da vida. Esses dois sinais são fundamentais. Como eu falei, as crises de ansiedade estão presentes, mas elas não são exclusivas do diagnóstico da síndrome do pânico. Crises de ansiedade não podem ser uma condição, a única condição, digamos assim, para se diagnosticar a síndrome do pânico. Espero ter ajudado vocês, e lembrando que nas próximas semanas eu trarei muito mais conteúdo relacionado à ansiedade, sobre as crises de ansiedade. Eu também trarei alguns conteúdos importantes, como dicas, técnicas, formas de lidar, o que fazer durante uma crise de ansiedade. Esse vídeo logo virá ao ar, e eu vou falar um pouquinho mais sobre isso para tentar ajudar vocês da melhor forma possível. Espero já ter ajudado vocês aqui nesse vídeo, e conto com a inscrição de vocês. Isso ajuda o YouTube a entregar melhor esse vídeo e chegar para mais pessoas que têm interesse nesse assunto. Um abração e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!